Irmãos, tivemos uma pequena interrupção no vídeo, acabou minha bateria no meio da gravação. Os irmãos me perdoem. Mas voltando e retomando aqui o pensamento, a forma com que Paulo faz menção aqui ao escrito no livro de Abacuque, no capítulo 2, quando Abacuque faz exatamente essa menção: o justo viverá pela fé. Ela revela que o indivíduo que vive pela fé, ao fazer isso, ele se torna parte dessa criação justa e preservada por Deus, irmãos. Quando o indivíduo se coloca nessa condição de vida, de uma vida pela fé, de fé em fé, todos os seus atos estão conectados com a obra que Cristo realizou na sua vida. Como eu já mencionei anteriormente a respeito da obra da graça, da primeira obra da graça, e da segunda também, da santificação na vida do homem, quando ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala exatamente do plano divino em reconciliar o homem consigo, irmão. Se você for um pouco adiante e abrir a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19, você vai entender o que Paulo fala. A partir do versículo 11 desse capítulo 5, Paulo trata do ministério da reconciliação de Cristo. Mas no versículo 19, ele diz assim: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, irmãos, viver esse versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é exatamente essa reconciliação que Paulo fala aos Coríntios. Deus reconciliou o mundo consigo, o homem consigo, sendo o homem ainda pecador, sendo o homem ainda transgressor. E o versículo vai continuar e finalizar dizendo: o justo viverá pela fé. Mas essa justiça, irmãos, ela também é manifestada quando entendemos que a palavra de Deus diz o quê? Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas a todo aquele que não crer já está condenado. A mesma justiça que a fé traz e revela na vida do homem, versículo 16, a salvação de todo aquele que crê. A mesma justiça ela é manifestada na vida daquele que não crê, porque a fé, ela é o meio, o caminho pelo qual Cristo opera em nós toda a sua obra. Veremos em todo o decorrer da carta Paulo fazendo menção da obra de Cristo, da obra de Deus em nós, sempre dizendo mediante a fé. A fé. Aqui mesmo no capítulo 5 vemos: sendo, pois, justificados mediante a fé. Aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 9, Paulo escreve o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, vivamos pela fé. Guardemos em nossos corações a fé que nos foi dada a crer em Jesus. Preservemos essa fé. Como, pastor? A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, que a Bíblia, a palavra de Deus, seja para nós a fonte dessa fé, o alimento dessa fé e a conservação dessa fé. Guardemos assim fielmente a promessa até o dia de Cristo Jesus. Deus te abençoe, semana de bênção e paz na sua vida, em nome de Jesus.